Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Ele é lindo. E todas as vezes em que eu tenho esse desafio, né, de trazer a palavra para mim, né, que não tenho muito costume, eu fico um pouco nervosa, mas eu sei que Deus ele vai me conduzir. E eu sei que o principal objetivo é que a palavra dele seja plantada nos corações. Então, nessa tarde de busca, a gente já estava aqui num clima de adoração. E agora vamos parar para ouvir, para refletir um pouco da palavra de Deus. E o tema da nossa live de hoje é reflexo, o que suas atitudes revelam de você. E eu estava pensando a respeito desse assunto, através de tantas coisas que vêm acontecendo ultimamente, e uma das coisas que eu mais ouvia e lia, né, são de algumas pessoas que não estão na igreja, não fazem parte do corpo, e que comentam: Deus me livre ser cristão. Para ser assim, eu prefiro ficar aqui. E de tanto ouvir essa frase, Deus ele me levou a refletir sobre isso. E muitas vezes em nossa caminhada nós acabamos esquecendo do que realmente Deus quer de nós. Lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 27, Deus ele é representado, né, falado do momento em que Deus ele cria o homem. E está escrito: façamos o homem à nossa semelhança. E Deus ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança. E muitas vezes nós esquecemos de quem é Deus, das suas características, e acabamos vivendo conforme a nossa vontade, conforme o nosso eu. Então, nessa tarde, nós vamos refletir um pouco sobre as características de Deus e sobre o que Ele quer de nós. Então, eu vou trazer um pouquinho dos atributos de Deus. E só para a gente entender, esses atributos eles são divididos entre atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são as características de Deus que só a Ele pertencem. São características que só pertencem a Ele e que Ele não colocou sobre o homem. E os atributos comunicáveis são as características que Ele compartilhou conosco, que Ele imprimiu em nós através da criação. Então, eu vou citar bem rapidamente, né, os atributos incomunicáveis, só para a gente entender. Então, a aceidade. A aceidade significa que Deus ele existe por si só, que Ele não depende de nada, nem de ninguém para existir. A eternidade significa que Deus ele não tem começo e nem fim, Ele sempre existiu. A unidade significa que Deus ele é indivisível. A sua natureza é indivisível. É justamente o princípio da Trindade Santa, que ao mesmo tempo que Ele é três, Ele é um. Ele é um só Deus. E a imutabilidade significa que Deus ele não muda. Pode passar o tempo que for, mas Deus ele não muda. Então, a infinitude significa que Deus ele não sofre nenhum tipo de limitação. Nenhum tipo de limitação, nem pelo tempo, nem pelo espaço. A onipresença é que Deus ele está presente em todos os lugares. Onisciência é que Deus ele conhece e sabe de todas as coisas. E a soberania é que Ele detém todo o poder. Então, essas são as características de Deus que só a Ele pertencem. E nessa tarde nós vamos focar um pouco nas características que Deus colocou em nós. Existem inúmeras, desde a santidade, a justiça, o amor. E eu resolvi focar em 3 características que muitas vezes nós acabamos esquecendo. Então, a primeira delas é o amor. Então, em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, está escrito: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E talvez uma das características mais difíceis para a gente seja a do amor. Porque o amor de Deus ele é um amor incondicional. Ele não depende de situações, não depende de si ou porquê, ou de nenhuma condição. Ele simplesmente nos ama, independente do que aconteça ou do que a gente faça. E para a gente é muito difícil
ter esse tipo de amor, porque às vezes a gente ama porque a gente gosta de uma pessoa, porque a gente se identifica, mas se aquela pessoa faz algum mal, muitas vezes nós ficamos feridos. E eu quero trazer um exemplo, né? Que Jesus, ele é o maior exemplo de amor. A gente sabe que ele se entregou na cruz por nós, que ele morreu por nós. E um exemplo assim muito claro do amor de Jesus está no livro de João, né? Quando os soldados, né, chegaram para poder prender Jesus. E muitos conhecem a história de Malco. E Malco, algumas pessoas acham que ele era um soldado, mas ele não era um soldado. Ele era servo, né, do sumo sacerdote, Caifás. E o maior sonho de Malco era se tornar sacerdote. Ele tinha um sonho e ele se dedicou por muitos anos para que isso acontecesse. E, no momento, Malco, ele chega lá, ele é um dos primeiros homens para prender Jesus, né, quando ele chega no local, no Getsêmani. E ele foi lá, a mando do seu chefe, né, que era Caifás. E então acontece o momento em que Pedro ele corta a orelha de Malco. E para a gente entender, um sacerdote ele não podia ser surdo, ele não podia ter nenhum tipo de deficiência. E ele podia até ter alguma alteração na orelha esquerda, mas a orelha direita tinha que estar intacta. E é justamente a orelha direita que Pedro corta. Porque Pedro, ele sabia, ele conhecia. E naquele momento ele estava destruindo o sonho de Malco. E Jesus, com todo o seu amor. E ele sabia que ele era um dos homens que iria prendê-lo, mas ainda assim, ele repreende Pedro e ele coloca a orelha de Malco no lugar. Porque Jesus ele restaurou o sonho de Malco naquele momento. E muitas vezes é na nossa dor que Deus quer que a gente mostre o nosso amor. O amor que ele colocou dentro de nós. No próximo versículo, por favor, que eu não lembro de cabeça, é em Romanos 5:5, que está escrito: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, o mesmo amor que preenche o Senhor está dentro de nós. Ele colocou esse amor dentro de nós no momento da criação. Então, a gente, às vezes, desiste por muito pouco. Às vezes, a gente sofre alguma situação e tudo que Deus quer é que a gente ame, que a gente não olhe a circunstância. E a gente tem que aprender a viver esse verdadeiro amor, porque Deus ele nos capacitou para isso. Então, que a gente aprenda a amar verdadeiramente, independente da situação. A próxima característica de Deus é a bondade. A bondade ela também está muito ligada ao amor. E em Atos, o capítulo 14, no versículo 16 e 17, está escrito: no passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Então, muitas vezes nós escolhemos os nossos próprios caminhos, mas a gente sabe que Deus ele é imutável, conforme eu já tinha citado aqui no começo. Então, como ele não muda, a sua bondade, a sua benevolência permanece a mesma. Ele trabalha por nós em todo o tempo. Ainda que nós, ainda que a gente escolha trilhar o nosso próprio caminho, ele permanece, ele continua sendo bom. E no outro dia, acho que algumas semanas atrás, eu estava assistindo um jornal com minha mãe, e foi bem no horário de meio-dia, assim, passou uma matéria que me chamou muita atenção. Nessa hora eu até chamei ela para assistir comigo, e aí eu sabia já que ia chorar. Fiquei, meu Deus, eu não vou chorar. E ela já tinha sentado no sofá e já tinha se acabado de chorar. Era contando a história de um menino lá da zona rural de Feira de Santana, e tinha alguns ciclistas fazendo trilha, né, por esse caminho. Então, os ciclistas eles se perderam, né, no caminho, não estavam conseguindo identificar. E um desses ciclistas tinha perdido o pedal da bicicleta. E aí esse menino ele chegou para o ciclista, pegou o pedal da bicicleta dele e deu para o ciclista.
E aí o ciclista ainda falou, não, mas você vai me dar o seu pedal, é o único que você tem. Aí ele, eu não me importo, porque eu sei que Deus ele vai me dar 10 vezes mais. E aí nessa hora eu já queria chorar, porque muitas vezes quando a gente vê um ato de bondade, nós chegamos a nos comover, a nos emocionar. E Deus, ele quer que a gente seja assim o tempo todo. Às vezes nós somos tão egoístas e olhamos tanto para as nossas necessidades, para o nosso eu, para as nossas demandas. E Deus ele quer que você olhe para o outro e faça um ato de caridade, um ato de bondade, porque ele diz, não se preocupe, meu filho. Faça pelos meus, porque eu estou fazendo por você. Deus ele trabalha por nós o tempo todo. Então, como cristãos, quando nós nos declaramos cristãos, nós estamos assumindo as características de Deus. Então, a bondade também tem que fazer parte de nós. Nós temos que ser a diferença. Imagina se cada pessoa que se declara cristão seguisse realmente a imagem e semelhança de Cristo, como o mundo ele seria diferente, né? Como as coisas seriam diferentes. Então, a bondade também é uma característica, né, que a gente tem que carregar. Então, eu vou para a próxima característica, que é a sabedoria. E a sabedoria, eu vejo que ela, na verdade, está dividida em duas, né, que é a sabedoria e o conhecimento. A diferença é que o conhecimento, quando a gente busca, a gente adquire, e a sabedoria, ela muitas das vezes vem com as experiências. Então, são duas coisas que a gente deve buscar. O conhecimento, ele nunca é demais, porque o conhecimento ele vem do Senhor. Ele é o Deus que conhece e sabe de todas as coisas. E cabe a nós, né, correr atrás do conhecimento. Então, se a gente tem um sonho, se a gente tem um desejo em fazer alguma coisa, em trabalhar em alguma coisa, a gente tem que buscar esse conhecimento. E também nós devemos buscar a sabedoria. É a experiência que vai nos dar a sabedoria. Na segunda-feira, enquanto eu lia a Bíblia, Deus ele me levou para ler a história de José. E aí, quando eu estava lendo, eu fiquei, meu Deus, não preciso nem assistir a Usurpadora, não preciso assistir novela nenhuma, porque a história de José é uma novela. São muitos dramas, são muitas situações que José vive. E aí, uma coisa me chamou a atenção, que em todo o tempo Deus ele estava preparando José e dando sabedoria a ele. Antes mesmo dele se tornar o governador do Egito, de ser o segundo homem de Faraó, quando ele estava na casa do pai dele, quando tinha apenas 17 anos, ele cuidava das terras e dos animais, né, do pai dele. Então, ele já administrava, ele já buscava ter a sabedoria em como fazer aquilo ali. Então, quando ele foi preso, foi para a casa de Potifar, ele se destacou, porque ele também administrava e fazia conforme Deus dava sabedoria a ele. E até no momento em que ele foi preso, ele se destacou dentro da prisão, porque Deus estava capacitando a ele, dando a experiência para que ele tivesse sabedoria. E se ele não tivesse passado por tudo aquilo, talvez ele não teria a capacidade suficiente para se tornar o segundo homem de Faraó. E é tão lindo ver o agir de Deus na vida de José, porque o próprio Faraó reconheceu que Deus era na vida de José. E o Faraó ele chegou para José e falou, a partir de hoje você vai se chamar Zafinat Paneia, que significa Deus fala e vive. O Faraó ele reconheceu o Deus de José. Ele viu Deus em José. E por isso ele colocou José como segundo homem. E por isso muitas coisas aconteceram, né? E a história todo mundo conhece. Então, Deus ele fala para a gente nessa tarde que muitas situações que a gente passa, muitas vezes é para que a gente adquira a experiência, para que a gente possa ter a sabedoria para agir no futuro. Então, se hoje dói, se hoje tá difícil, muitas vezes é para que a gente tenha sabedoria no futuro, que a gente aprenda a ter paciência, que a gente aprenda a confiar em Deus e pedir a Ele o direcionamento. Aleluia. Bom, essas foram as 3 características que eu quis trazer nessa tarde. Mas, obviamente, que a gente sabe que Deus ele também é verdade, que Ele também é justiça, que Ele também é santidade, e nós temos que buscar todas essas coisas. E quando Adão ele caiu, né? Quando Adão ele foi expulso do Éden, a imagem
que ele tinha, o reflexo que ele tinha de Deus foi distorcido. Então, nós, muitas vezes temos a imagem, o reflexo de Deus de forma distorcida. Eu não conheço muito de física, mas eu sei que existe a lei da reflexão. Eu pedi até ajuda aos universitários. E que diz que quando a luz ela incide sobre a superfície, essa luz volta para o ponto de origem. Ou seja, para que o reflexo aconteça, é necessário que exista a luz. Então, se não houver luz nas nossas vidas, nós nunca poderemos refletir a imagem de Deus. Para que a gente possa refletir a imagem de Deus, é necessário deixar a luz entrar. Deus ele está incidindo a luz dele sobre nós. Então, que nós venhamos ser uma boa superfície, que venhamos ser a superfície lisa, que reflete a boa imagem perfeita de Deus. E Deus ele não quer que a gente seja fragmentado, ele quer uma imagem inteira, com todas as características, porque Deus ele não é 50% amor, 25% justiça. Ele é 100% amor, ele é 100% justiça, ele é 100% santidade. E é isso que ele quer de nós. E isso remete muito ao princípio da graça. Porque na lei a gente sabia daquilo que a gente não podia fazer. Então, a graça ela é justamente isso. Não se trata daquilo que você não pode, mas se trata daquilo que você tem que ser. Então, não existe a maldade porque eu estou buscando ser bondoso como Deus é bondoso. Não existe a mentira porque eu estou buscando ser verdadeiro como Deus é verdadeiro. Não existe nenhuma outra circunstância que me afaste, porque em todo o tempo nós estamos buscando nos tornar como Deus é, a imagem e semelhança de Deus. Então, que esse seja o nosso foco, que nós em todo o tempo venhamos nos esforçar para ser como Deus é, que venhamos sempre voltar e ver, Deus, eu acho que eu não tô bem. Muitas vezes a gente acha que está bem, mas não é bem assim. Eu lembro, acho que só quem já passou sabe, da transição capilar. Eu lembro do período que eu passei pela transição capilar, que era para deixar meu cabelo natural novamente. E aí era um período muito difícil, porque eu ficava, meu Deus, eu ficava em casa arrumando o cabelo, fazendo uns coquinhos para poder ajeitar o cabelo. E eu saía de casa achando que estava arrasando. Até eu passar pelo espelho de algum carro e via, Senhor do céu, misericórdia a Deus. Quando a gente para ver o nosso reflexo, a gente acha que está bem, está tudo lindo, tudo maravilhoso. Até a gente ver o nosso reflexo, a gente fica, Pai, tem misericórdia. E muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas. A gente acha que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, mas quando a gente olha para dentro de nós, alguma coisa precisa ser consertada. E Deus, ele quer restaurar o nosso reflexo. Ele quer restaurar a nossa imagem, ele quer restaurar quem nós somos nele. Então, que venhamos lembrar, que nós venhamos buscar conhecer mais o Senhor e estar mais perto dele. E essa é a mensagem de Deus para os nossos corações nessa tarde. E eu quero pedir a você, onde você esteja, que você feche os seus olhos nesse momento. Agradeço a Deus pelo amor dele, agradeço a Deus pela misericórdia dele. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Bom é poder Te conhecer. Bom é estar perto de Ti. Que a cada dia mais o Senhor nos transforme, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos renove, Deus. Ainda que o nosso eu, que o velho homem queira ressurgir, que o Senhor venha com o seu amor, com a sua bondade, com a sua justiça e nos renove. Faz de nós uma imagem redimida. Que nós não venhamos ser fragmentados, mas que venhamos ser inteiros no Senhor, que venhamos nos entregar totalmente ao Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Ah, Senhor, nós descansamos em Ti, nós confiamos em Ti, e nós reconhecemos que não há nenhum outro Deus que se compare a Ti. Pai, muito obrigada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.